No chão onde um dia o conselheiro e seu povo plantou sonhos e colheu luta, nasceu Teresa Aquilina da Conceição. Descendente de conselheirista, ela carrega no sangue a memória dos que não se renderam. Mulher da terra, guardiã da história, voz dos esquecidos. Teresa Aquilina faz da sua existência um monumento. Ela honra os antepassados ao fortalecer os vivos. Na sua casa, as histórias não estão em livros distantes. As histórias pulsam no cheiro do feijão cozido, no fogão a lenha, na água fria dos potes, no café coado e fresco, no milagre da comida compartilhada, no respeito de cada filho que lhe toma a bênção, no olhar carinhoso dos familiares, netos e moradores do Angico, Barriguda, Umburana e região. A história está refletida em seu casamento de quase 70 anos. Teresa é uma mulher plural. É muitas mulheres em uma. Ela é Teresa de Maurício, Teresa de Aquilina, Teresa do Angico, Teresa de Zé Vermelho, Teresa mãe do Lúcio, Teresa do Sorrisão, Teresa do Coração Grande. Tudo isso é refletido nos depoimentos que vocês verão agora. Veremos que homenagear Dona Teresa é justo, merecedora, mas ainda é pequeno diante da grandeza que ela é. Tudo que a gente diga sobre Dona Teresa será pequeno, pois já sabemos que ela é filha da terra que não se cala, neta dos que não fugiram. Sabemos que enquanto existir raízes no sertão, o coração dessa mulher sempre será acolhedor. Sua importância não está em títulos, vem do respeito, do carinho e da admiração de todos que a conhecem. O projeto Agricultura Familiar e a Resistência do Sertão tem a honra de homenagear José Adelson Matos Alves e Teresa Aquilina da Conceição. Canudos não acabou. Renascem homens como José Adelson, que carrega na luta a história de muitas batalhas. Porque enquanto houver chão para plantar e voz para gritar, o sertão seguirá em pé, pois a luta continua. José Adelson tem a sua história escrita com as mãos calejadas e o coração forte. Agricultor familiar, militante da terra, ele conhece cada cicatriz do chão, as secas que queimam, as esperas que dói, as injustiças que desafiam. Mas também sabe que lutar não é só chorar, é plantar, é esperar e é colher. Adelson viu a água secar, a fome bater a porta, o latifúndio cercando sonhos, mas o peito dele, herdado dos antepassados, mora uma coragem que não seca. Ele não lutou só por um pedaço de chão, ele lutou por dignidade, respeito e igualdade. Ele enfrentou o medo, o preconceito, as ameaças, as necessidades, mas ergueu a cabeça e transformou a dor em luta. Hoje, ele é a voz onde muitos calaram. É exemplo onde outros duvidaram. Porque no sertão, resistir não é escolha, é destino. Sua enxada não cortou só a terra, cortou as correntes da desigualdade, os arames da falsidade, pois ele sempre acreditou que a terra é nossa mãe. Quem defende ela, defende a vida. José Adelson é a prova viva que o sertanejo não desiste. Por essas e outras é válida esta homenagem. Todos nós tiramos o chapéu com muita honra para este sertanejo de fibra. Olá pessoal, eu sou Rosângela, estou como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais há mais de 2 anos, sou filha de agricultores e pescadora, Para mim é uma grande alegria fazer parte dessa casa,
né, desde 2011, que eu faço parte como diretora e hoje sou presidente, estou como presidente, é uma grande alegria, né, representar todos os agricultores e agricultoras familiares da cidade de Canudos, né, onde a maioria da nossa população são agricultores, né, da agricultura para sustentar tua família, né, para sustentar seus filhos. E falando da agricultura familiar, eu começo também falando da feira da agricultura familiar do Angique Barriguda, né? A minha comunidade e as minhas comunidades, a qual tenho muito orgulho, né? Sou dali de bem pertinho da Umburana, onde meus pais hoje residem, né? A feira da agricultura familiar de Canudos, da comunidade Angique Barriguda, veio para fortalecer, né? A comunidade, o povo que ali reside, né, trazer suas tradições, trazer suas comidas típicas, trazer seus animais. Isso é muito forte para a nossa comunidade, né? Uma comunidade onde o povo se organizam desde mais ou menos 87, né? Com a chegada das filhas do Sagrado Coração de Jesus, né? É louvável, merece os parabéns à comissão da feira, né? Por ter criado essa ideia que é muito, muito boa. Me desculpe porque eu sou um dos beneficiados, mas ela abrange outras pessoas, por exemplo, Dona Teresa, que é uma baluarte lá da comunidade, que sempre está lá de portas abertas para acolher todas as pessoas. E eu acho que seria uma injustiça ou uma incoerência depois que a gente se vai ir para lá chorar ou então botar títulos. Se você quer, tem músicas populares que falam disso, né? Você quer homenagear, homenageie, porque depois que chama a saudade, só precisa, nem mais de prece precisa, a prece tem que ser agora. Eu acredito, no meu modo religioso de pensar, que tudo que nós queremos para a próxima vida tem que ser feito aqui em terra, na terra. Então, homenagem póstuma é muito coisa de capitalismo mesmo, eu acredito. E também, falando das filhas do Sagrado Coração de Jesus, a gente passa a falar sobre Dona Teresa, né? Dona Teresa, essa matriarcas que eu conheci desde pequena, onde a qual ainda é minha parente, né? A qual tem um exemplo de mulher, tem um exemplo de mãe, um exemplo de filha, um exemplo de vó, de bisavó, um exemplo de amigo na comunidade de Angico Barriguda e das demais comunidades, né? Ele é um exemplo de vida. Onde ela, desde o início, foi quem ajudou a formar a comunidade Angico, também Barriguda, e outras, né? Com sua simplicidade, com o seu jeito de ser, onde quando se iniciou era grande dificuldade, né? Para poder organizar uma comunidade, organizar uma associação de fundo de pasto. E ela foi e é uma das grandes lideranças, né? Falar de Dona Teresa é falar da força, né, da mulher, né? Por esse mês de maio, ser o mês de Maria, né? O mês das mães. E eu falar de Dona Teresa, para mim é um grande orgulho, né? Para mim, eu fico às vezes sem palavras para falar de uma pessoa como Dona Teresa. Dona Teresa, o exemplo que eu tenho de dizer para ela e para os demais é que ela é a mãe da comunidade, é a mãe do povo do Angico. Essa homenagem que a feira de Caprinos, na Barriguda de Angico, estão fazendo a ela, é uma homenagem bem significante, né? Bem interessante mesmo para todos os que estão ali e que estão para, acho que fortalecer até ela, né? Porque é uma mulher com mais de 80 anos, que ainda aconselha, que ainda dá exemplo, né? Isso para a comunidade Angico
é fantástico, né? Eu fico às vezes sem palavras para falar de Dona Teresa, né? Mas só tenho a dizer para a comunidade e para os demais que ela é gratidão por ter ela nas nossas vidas. Gratidão de coração. E também falando, né, passando também para falar do grande homem que é Delcio do Rosário, né? Esse homem que lutou, né, para a formação também das comunidades de fundo de pasto, né, onde com sua força, com sua resistência, lutou muito junto com as freiras, né? Hoje eu tenho um conhecimento que ele foi quem correu atrás, foi um dos primeiros, junto com as filhas, as freiras, as filhas do Sagrado Coração de Jesus, que aqui passaram logo no início da comunidade, né? Que a nossa comunidade deve esse exemplo, por elas ter passado, por elas ter deixado um legado, né? Delso, junto com elas, lutavam, né? Aí nesses fundos de pasto, onde o fundiário queria cercar, e ele não tinha medo de ir lá presenciar aqueles momentos. Até naquela época diz que era uma luta, cortavam o arame, eram perseguidos, né? E a gente vê que a gente venceu. Hoje nós temos várias comunidades organizadas através desses grandes homens e mulheres que lutaram desde o princípio, né? Para isso acontecer. Então, é só gratidão, né? E agradecer por esta comunidade estar acontecendo essa feira, onde nessa feira temos pessoas de várias localidades, de vários municípios, vizinhos da nossa cidade de Canudos, né? Para mim e para a comunidade Angico. É muito gratificante, né? Uma comunidade que ela é tradicional, é uma comunidade onde tem vários jovens que são exemplos, né, de força, porque saíram daqui, foram para outros lugares, mas nunca esquece a comunidade Angico Barriguda, onde foi seu primeiro ponto de referência. A homenagem a pessoas vivas é sempre importante. E homenagear Teresa de Maurício, minha madrinha, por sinal, é de uma importância surpreendente pela parte de vocês. É valorizar como é que se diz, todo o aspecto positivo que ela tem plantado aqui nesta comunidade de Angico e Barriguda. Porque falar de Teresa é falar de uma mãe, é falar de uma amiga, de uma pessoa que é parceira, que é companheira para tudo. Teresa foi quem, a primeiro momento, foi quem me pegou, quando foi ela e minha avó Inácia. No meu nascimento, há uns 40 anos aí, né? Foi quem me pegou, né? Então, falar dela está falando de uma mãe e de uma pessoa que ajudou toda a comunidade de Angico e Barriguda. Teresa, a gente chega na casa dela, é aquela alegria. Como vizinha, a gente não temos o que falar, como vizinha, é Ave Maria, é de se repartir um ovo, quanto mais outra coisa, né? A gente fica até sem palavras para falar de uma pessoa desta magnitude. E na questão da nossa formação, quanto de escola, tanto da comunidade, de aprender a rezar, que ela sempre é quem nos ensinou. Muitas e muitas vezes levava nós ali para a capela do Angico, e muitas das vezes também explicando qual era o significado do jejum da Semana Santa, que às vezes a gente só fazia o jejum e não sabia. E muitas vezes ela ia explicando a nós no caminho. Né? Muitas e muitas vezes também cedeu, quando eu falei de educação aqui antes, muitas das vezes cedeu a casa dela para ser uma sala de aula, né? Que a maioria das pessoas daqui passaram pela casa dela, não ela sendo a professora da gente, mas outras professoras daqui da comunidade, que ela cedia a casa dela, tanto a outra casa de lá do Cerro do Morcego, como a daqui da Baixa da Areia, aqui perto de casa. Ela cedia, além de ainda ajudar, além de ainda dar uma merenda, e ela é uma mãe. Para você ter uma ideia, menino,
Antigamente, no dia de feira, na casa de minha madrinha, ficava para mais de 20 meninos. O pessoal da comunidade deixava todos os filhos com Teresa de Maurício para poder ir para a feira. Porque era uma pessoa de confiança e era uma pessoa que tinha respeito. Porque aqui eu acho que é difícil ter uma pessoa para não ter um respeito com Teresa. Só para você ter uma ideia, não tem relatos aqui de uma intriga de Teresa de Maurício com ninguém. Não tem uma intriga. Por isso que é importante homenagear as pessoas vivas, que a gente poder falar e a pessoa também poder ouvir do que a gente está falando. Não estou falando isso porque é minha madrinha, não. Eu estou falando da pessoa dela. Estou falando as coisas que acontecem. E se você perguntar a outra pessoa, você vai ver. Tanto nos explicou sobre a questão de associação, de fundo de pasto, o que era que funcionava. Ela explicava. Tá entendendo? E a gente foi aprendendo, tanto os filhos dela, quanto eu, a minha irmã que Deus já chamou para a eternidade. Tantas e tantas vezes ela nos explicou, nos ajudou a seguir um caminho bom. Porque quando existe uma pessoa que ela, além de ser madrinha, além de ser vizinha, além de ser amiga, ela tinha aquele papel de conselheira, aquele papel de dar conselho, aquele papel de muitas às vezes e resolver as coisas nas comunidades, nas casas dos vizinhos se tivesse com alguns problemas. Muitas e muitas vezes ela fez isso. E eu acho não, e eu tenho certeza que ela faz a qualquer hora. Então, acho que uma pessoa que nem Teresa é difícil se achar. É difícil. Antigamente, agora o pessoal parou mais de chamar, mas a gente escutava muita gente aqui da própria comunidade chamar: oi Teresa, a mãe da comunidade. Que é porque ela tem um negócio, todo mundo que passa tem que comer na casa dela. É difícil passar uma pessoa, mas é obrigar, que ela intima a pessoa para comer. Já é uma coisa dela, é típico dela. O que eu acho que café na casa dela, acho que ela faz para mais de 10 vezes. Porque sempre tem a garrafinha de café, tá ali cheia na mesa e tem aquela satisfação, aquele mesmo sorriso. Não é pessoa de duas caras, como nós falamos na nossa linguagem popular, né? Porque a Deus é esquecido, uma pessoa que contribuiu tanto para a comunidade de Canudos. Era uma pessoa que participava de todos os grupos, de todos os momentos importantes que existiam, tanto no município quanto nas comunidades rurais. Adelso estava inserido nessas áreas de fundo de pasto. Eu acho que em todas Adelso participou da formação das associações. Adelso, né? O José Adelso do Rosário. Então, e já era uma coisa que já vinha já dos pais dele, né? De Dona Maria e o pai dele, que me falhou a memória aqui o nome. Viu? Então, eram pessoas que tinham uma participação importante nas comunidades. Porque você veja bem, uma pessoa que nem Adelso do Rosário, uma pessoa que nem Teresa de Maurício. Teresa de Maurício, como eu lhe disse, eu não sei nem como falar da pessoa dela, mas não adiantava nós hoje estar aqui, a Feira da Agricultura tá homenageando, se Teresa já tivesse morrido ou se Adelso já tivesse morrido. Eles não iam ver nada. Já tinham morrido. Não ia ver nada do que a gente tá falando hoje aqui. Então é isso o que eu tenho a dizer de minha madrinha e o que eu tenho a dizer a Adelso também é isso. Que são pessoas que ajudaram na construção da nossa formação. Meu nome é Adelso, sou o presidente da Associação da Barriguda e é muito importante homenagear essas pessoas em vida, né? Porque a gente sabe quando morre, né? É diferente a homenagem, né? É de eterna. E vivo é bom que a gente está homenageando uma pessoa e eles estão vendo que realmente é realidade, né? Está vendo o trabalho feito. E de umas pessoas que nos ajudam, sempre está com a gente na hora que a gente precisa, e essas pessoas, a gente está de parabéns e elas também estão de parabéns por fazer parte do nosso trabalho, da nossa associação, do nosso dia a dia, né? E é importante, eu acho muito bom essa homenagem e sou grato a homenagear essas pessoas, porque Adelso e Tia Teresa são as pessoas que, quando eu me entendi, já fazia parte da associação,
foi quem nos ajudou a fundar a associação, esses trabalhos que nós temos, essas entidades, tudo, o Adelson e a Tereza estão de parabéns por estar junto com a gente e eu sou muito grato. Hoje eu sou o presidente da associação por causa dessas pessoas que me incentivou, me trouxe muitas coisas boas e eu, através deles, foi quem me incentivou a eu ser presidente e um dos organizadores dessa feira e dessa festa. Então, parabéns e muito obrigado a eles por ter sido homenageado e ter recebido essa homenagem em nome da Associação de Barriguda, né? Que eu deixo uma homenagem para eles. Essa feira é uma feira que reúne as 3 comunidades, né? Engurana, Barriguda e Angico. E a maior renda que a gente tem cultural hoje é essa feira. Porque uma pessoa vende um bode, uma pessoa troca um cabrito, uma pessoa vende sua comida, vende as suas coisinhas que traz para a feira, né? E movimenta muito, tanto daqui da comunidade como dos vizinhos, das associações vizinhas que vêm, dos amigos, dos parceiros que vêm. E é um encontro. A gente encontra aqui amigos, encontra tanta gente que a gente tem, né? Tem vontade de ver. A gente hoje estamos vendo gente em São Paulo, em Salvador, ligando, dizendo, o ano que vem eu estou aí, manda uma camisa para mim, faça isso, faça aquilo. É muito lindo. E eu acho não, tenho certeza que a festa da comunidade é essa. É a tradição, é uma festa que quando termina, a gente já está preparada para outra. A gente já faz, né? Já se programa para outra. E é uma festa que está de parabéns, a comunidade cresceu com essa festa. Eu tenho certeza, e eu sei disso, e a comunidade sabe que a festa cresceu e a comunidade está cada vez mais falando, comentando, e gosta dessa festa. Essa festa já está bem divulgada e a gente não pode deixar que isso caia, não pode deixar que isso acabe. A gente quer crescer e nessa fala minha, eu quero dizer a todos vocês que estão nos ouvindo que nos ajude, nos incentive, para nós crescer e cada vez mais a gente vê essa feira, que essa feira não é de Barriguda, de Angico e de Murana, é da comunidade toda, é de Canudo, é de todos que vêm, todos que participam, se sinta dono da festa, porque todos que vêm é um organizador, é um parceiro, é um amigo. E esses que estão com a gente é amigo, a gente sabe toda certeza, quem vem para essa festa vem com amizade, vem com o intuito de gastar, de brincar e de se divertir. É isso aí que a feira traz e a comunidade está de parabéns e nós não pode deixar se acabar. A gente tem que crescer e estamos crescendo juntos, viu? Eu sou Ana Célia, morei em Canudos no período de 2003 a 2009, como religiosa, filha do Sagrado Coração de Jesus. E nesse período conheci Adelson, um companheiro forte de luta, de caminhada. Adelson era uma das lideranças, referência, né, no movimento das associações de fundo de pasto. E é aquela pessoa que realmente dava a vida pela luta, pela causa, que se dedicava integralmente. Adelson, muito mais do que uma liderança, Adelson sempre se fez irmão. E eu posso dizer de uma forma especial a nós, filhas do Sagrado Coração de Jesus, Adelson era aquele irmão sempre presente, aquela pessoa com quem nós podíamos contar em qualquer situação. E nós tínhamos na pessoa de Adelson, na sua família, na sua casa, uma referência. Era sempre aquele lugar que nós parávamos quando vínhamos de alguma comunidade para tomar um cafezinho, para tomar um chá, para partilhar a caminhada. Então, nesse dia de homenagem, eu fico muito agradecida por estar entre as pessoas que podem deixar essa saudação. Adelson, a você, obrigada por ter feito parte da minha vida, por ter sido uma referência, né, nesse trabalho comunitário, nessa caminhada. É uma das pessoas que me fez acreditar que o reino começa quando nós fortalecemos relações de solidariedade, de interajuda, de compromisso social. Então, a você, meu amigo, meu irmão, um abraço,
um desejo de vida longa, de muita fé, muita esperança, tudo de bom para você. Um abraço. Eu sou Ana Célia e estou passando por aqui para deixar a minha homenagem a Teresa. Conheci Teresa no período de 2003 a 2009, quando morei em Canudos como filha do Sagrado Coração de Jesus. Teresa era uma das animadoras da comunidade de Angicos. Eu diria a mãe da comunidade de Angicos, né? A pessoa que, além de colaborar na fundação da comunidade, era aquela referência que animava a todos, que acolhia a todos. A casa de Teresa sempre foi essa casa mãe. E eu hoje quero dizer meu muito obrigada, Teresa, a você por seu carinho, por seu testemunho, de ser essa mulher firme, corajosa, essa mãe cuidadora. Um abraço e parabéns à comunidade de Angicos que reconhece a presença dessa mulher forte, firme, de fé, que você foi e é aí nesse meio. Um abraço, querida. Posso dizer que essa feira foi de grande importância quando a gente iniciamos com muita gente, né? Era bastante gente que nos ajudou a criar essa feira. E teve muita gente que deu Adelson, o Jota também, nos ajudou bastante. Só o sindicato, a igreja, que era o Padre Alberto, e todos aí na linha de frente do Brasil, aí, juntos, e todos aqui da comunidade também que nos ajudaram. E teve bastante gente, o sindicato, outras comunidades que tem o IRPA, que nem a ARGA, né? E a Copecu, e muitas pessoas que vieram nos ajudando, participando. A Coca também nos ajudou bastante. Tem muita gente que nos ajudou. Eu até peço desculpa daqueles que eu não estou lembrando no momento, né? Mas foi muita gente começou essa feira de grande importância, né? Porque é uma coisa que vem nos ajudando bastante na questão mesmo, até para ajudar a comunidade, né? Ter uma visão melhor para a comunidade, né? Que trazer pessoas o conhecimento, a genética dos animais, né? E até melhorando a questão da fonte de renda, né? Também traz, nos ajuda bastante aqui. E buscar também o conhecimento lá fora para trazer para dentro da comunidade. A gente precisa também melhorar muito, né? E atrás de recursos para que a gente possa estar digamos aí, trazendo a sustentabilidade, né, do nossa comunidade, né? Acomodar aí os governos, né, trazer aí para que a gente, uma água, para que a gente possa estar fazendo uma forragem com os animais, para melhorar mais então, assim, a gente estamos tocando para frente, né? Não podemos perder esse fogo. E nesse dia também eu quero aproveitar para expressar minha gratidão a pessoas lutadoras. Trago presente o Adelson, digo Adelson de Belonaide, da comunidade do Alto Redondo, do Rosário. E muita coisa eu posso dizer do Adelson. Uma pessoa de luta, grande companheiro, irmão pela causa do fundo de pasto, atuante dos movimentos populares, nas reivindicações para a melhoria das comunidades. E com Adelson também lembro com carinho o seu João e a Dona Maria, seus pais, e também lembro com carinho homens e mulheres do Alto Redondo que corajosamente lutaram para manter viva a causa do bem comum daquela região. E agora não posso deixar de dar também meu abraço à Teresa, a querida Teresa do Maurício, do Angico. A sua casa sempre foi uma das primeiras da zona rural que acolhia as irmãs com seu coração de mãe, amiga e companheira. Teresa, grande mulher de fé e resistência, sempre pronta na luta, disponível, alegre, acolhedora com seu cafezinho, dando força para seguir a caminhada. Parabéns, então, aos organizadores da Feira da Agricultura Familiar, a homenagear pessoas lutadoras. E também
por realizar essa feira de resistência da agricultura familiar nesse tempo tão importante em que onde predomina o latifúndio e o agrotóxico. Então agora sigamos em frente, sem medo e sempre na proteção de nosso Deus, que é Pai e que é Mãe. Dona Teresa, quanta honra, quanta alegria poder estar aqui para lhe dizer o quanto a senhora é especial para mim e o quanto este evento torna-se mais especial ainda ao homenagear pessoas como a senhora. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, como a gente ouve tanto falar, com esta verdade tão divulgada, mas a sertaneja em especial. Digo isso porque este evento, nesta edição de 2025, ela homenageia uma mulher de ventre abençoado, que traz, inclusive, para este evento, um dos seus frutos na linha de frente, que este nosso querido Lúcio, com quem a gente aprende a lidar com a terra, essa terra mãe, que precisa de carinho, e esse carinho certamente ele recebeu da senhora, e compartilha com os amigos que a vida coloca em seu caminho. Eu não vou à sua casa como um amigo. Lá eu sou recebido como um filho alimentado pelo seu tempero, pelo seu carinho, dedicado ao alimento. Este alimento que a terra carinhosamente nos dá. Então este evento, que já homenageou Dona Ana da Barriguda, outra sertaneja firme, e o sertão é o sertão por causa destas pessoas. Então me sinto muito honrado de estar aqui, lhe prestando este pequeno gesto de carinho. Parabéns pela sua homenagem. A senhora faz com que este evento tenha força, tenha raiz. Parabéns por esta merecida homenagem. Deixar aqui registrado minha mensagem de carinho e gratidão a uma pessoa maravilhosa, que é Dona Teresa, lá da comunidade do Angico, em Canudos. Dona Teresa eu conheci há mais de 30 anos na comunidade, né, quando fazia nossas reuniões, e aquela mãezona com a casa cheia de filhos, mas cada vez que a gente chegava, ela acolhia como se fosse mais um filho que estivesse chegando na sua casa. E nas nossas reuniões, Dona Teresa era sempre aquela pessoa que preparava um bolo e levava para a reunião, para o lanche, né? Especialmente quando a nossa reunião acontecia na parte da tarde. E Dona Teresa não é à toa que mora ali ao lado do Parque Estadual de Canudos, e traz essa resistência de mulher batalhadora, de mãe acolhedora, que é esse exemplo do povo canudense, né? Dona Teresa traz, parece que no seu sangue, na sua alma, mas também na sua bondade, esses traços da luta de Canudos,
e especialmente das comunidades eclesiais de base, da organização da comunidade. Mas, dona Tereza, eu quero agradecer a senhora muito pelo que significou para mim na minha vida profissional, na minha vida social, quando cheguei em Canudos para trabalhar e fui acolhido na casa da senhora como um filho. Que a senhora possa viver muitos anos de muita felicidade, muita saúde e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Mas, meu querido amigo, companheiro, depois de 30 anos de caminhada, quero aqui deixar uma mensagem de gratidão a essa pessoa maravilhosa que você é. Quando cheguei em Canudos, que fui acolhido lá na sua casa, no Alto Redondo, junto com os seus pais e a sua família. Foi, assim, um aprendizado muito grande e nós conseguimos fazer uma transformação muito importante nas comunidades por conta desse espírito de luta que você tem de liderança comunitária, mas também de um ser humano maravilhoso. E aqui eu quero te agradecer imensamente pelo que você foi para mim na minha caminhada profissional, na minha jornada de trabalho e também na nossa luta do dia a dia para conseguir contribuir com as comunidades para que as pessoas possam ter uma vida cada vez melhor. Que Deus abençoe sua vida e que você possa viver muitos anos com muita felicidade, mas também com muito espírito de luta, como você sempre foi. Meu grande abraço, amigo. Dona Tereza é uma pessoa muito importante, é uma pessoa acolhedora das pessoas, muito maravilhosa, trabalhadeira. Quando a gente chega na casa dela, é uma pessoa mesmo muito boa, colhe todo mundo, um cafezinho na hora, comida, quando chega lá na casa dela, não falta nada. E é uma pessoa muito boa, Dona Tereza. Dona Tereza tem um coração de Deus, com um coração maravilhoso, Dona Tereza. Dona Tereza é uma mulher que uma mulher com Dona Tereza aqui na região, meu filho, é poucos que tem. No meu alcance, é uma mulher querida, amorosa, por tudo, Dona Tereza é. É uma pessoa muito boa, Dona Tereza. É uma feira muito maravilhosa, porque quando a gente não tinha associação, não tinha nada, depois formaram esta feira. É uma feira muito boa, vem muitas pessoas, os amigos, vem o prefeito, vem o vereador, vem as pessoas com os bodes, vender, outros compram, tiram o leite, botam barraca, as pessoas vendem faz seu dinheirinho na barraca. É bom demais. É um divertimento que não tem qualidade, meu amigo. Porque é bom demais, viu? A gente se diverte, brinca, trabalha, mas é um trabalho que vale a pena, né? Muita gente, graças a Deus, vem muitas pessoas, vem do coro, vem gente do babá, vem gente de todo lugar, traz criação com leite, tira o leite, tem as barracas das pessoas, todo mundo, é bom demais. É. São 3 dias, mas é 3 dias de beleza. Adelson Matos Alves. Nossa, falar dessa pessoa é um grande privilégio para mim e para qualquer outra pessoa que teve a oportunidade de conviver com Adelson. Adelson é um guerreiro, é uma lenda da história das lutas das comunidades de Canudos e, por que não dizer, de toda a nossa região. Adelson é uma figura que, para mim, tem marcado a nossa história. Convivi com Adelson em vários momentos, nos cursos de juristas leigos, em Canudos, no curso de formação política em Serrinha, e tantas outras oportunidades que a gente conviveu nas lutas das comunidades de Canudos. Adelson sempre esteve nessas lutas presente e firme, coeso, defendendo aquilo que importava para as comunidades. Adelson marca a nossa história. Adelson é uma lenda viva
e que continue vivo, Adelson, porque você realmente construiu, em toda a nossa trajetória de caminhada, você construiu a sua história e a história de muita gente. Que continue firme, assim, com saúde, que Deus te dê muita sorte, saúde, muitas felicidades e muitos anos de vida para continuar nessa pegada, nessa trincheira de luta, defendendo a sua comunidade, defendendo os interesses do seu povo. Parabéns a Deus por essa homenagem que essa turma, as comunidades de Angico e Barriguda estão te fazendo. É merecida, uma homenagem merecida para quem construiu a história que você construiu para as comunidades de Canudos. Olá, sou Valdivino Rodrigues, sou da comunidade de Laje das Aroeiras, no município de Uauá. Falar de Dona Teresa, eu fico até sem palavras para descrever o quanto essa mulher é importante na história, né, na nossa história, na história das comunidades, em especial a comunidade do Angico. Essa mulher que é o símbolo vivo da resistência, né, da história de Canudos. Enfim, Dona Teresa, a gente aprendeu muito com ela, né, desde quando eu comecei a militar no movimento social, das comunidades eclesiais de base, do grupo Canudos e Uauá, né, o grupo de jovens Canudos e Uauá, lá na década de 80, 85, 86, 87, por ali. A gente já conhecia a Dona Teresa, né, pela militância dela, pela participação dela ativamente na comunidade, na pastoral, nas pastorais sociais, na comunidade eclesial de base. Enfim, Dona Teresa, assim, a gente fica sem palavras para descrever o quanto essa mulher é importante para essa história. Canudos não seria, né, a mesma coisa sem a pessoa de Dona Teresa na militância da comunidade do Angico, dessas comunidades de Canudos. Então, fico muito grato, muito feliz mesmo por estar trazendo essas palavras, né, nesse momento que a comunidade homenageia Dona Teresa. Espero e peço a Deus que dê a ela muita saúde, muita disposição para continuar esse trabalho, esse legado que ela vem construindo durante toda a sua vida. Eu quero deixar o meu abraço a ela e toda a família, né, a Dona Teresa, que inspira muito e a muita gente na sua história de luta, de vida e de resistência. Tereza é uma pessoa muito boa, muito querida de todo mundo gosta de Tereza, Maria. Terezão, minha comadre 2 vezes. Eu batizei Roque, ela batizou a Edeusa, é minha comadre 2 vezes, cunhada e no lugar de sogra. Então, para mim, é uma pessoa muito especial. Enquanto está viva, ela está vendo a gente falar dela, homenagem para ela, e depois de morta, ela não vê se a pessoa está falando de bem ou de mal, ou o que for. E enquanto é viva, ela sabe, as pessoas que amam ela e que falam bem dela, não é não? Homenagear em vida, não em morte. A Tereza Maria, eu devo muita obrigação à minha comadre Tereza. Minhas filhas, eu vinha para aqui estudar e ela ficava com as minhas meninas, era só mais seu dia jogar. O dia de feira eu trazia no carro, era só jogar lá as meninas e ela tomar conta de minhas filhas. Nunca teve uma piada, nunca deu uma piada em ninguém. Recebia de braço aberto. Era uma mãezona. Então, eu só tenho de agradecer a Deus, que Deus dê muitos anos de vida a ela, saúde e felicidade. Amo Tereza, gosto dela. Falar em Adelson me faz lembrar a luta pela terra. Porque Adelson, no passado, ele foi um grande lutador pelos direitos da terra
aqui em Canudos. Não era coletivo, mas ele estava na linha de frente. Então, me faz lembrar também que nesse período, um período muito tenso, ele chegou até dormir fora de casa. Eu digo até passar a noite, né? Porque numa situação dessa, como é que dorme? Então, com receio de uma emboscada, né? Dos coronéis do latifúndio. Então, isso também me faz lembrar a preocupação que o padre Paulo, nosso saudoso padre Paulo L., tinha, né? Com essa situação. E uma vez, à tardinha, eu passei pela casa paroquial e vi Padre Paulo muito preocupado, até apreensivo. E falou: hoje, onde será que Adelson vai dormir? Realmente foi uma fase difícil, porém, no futuro com bons resultados, né? Essa luta. Eu falo assim, é bom eu enfatizar essa fala, principalmente para os jovens, né? Essa geração nova, essa galerinha nova aí, mais precisamente do campo, né? Saber que lá atrás houve uma grande luta para hoje, né, ter as conquistas que estamos tendo, né? O campo, a zona rural está tendo, por conta dessa luta pela terra, pelos direitos à terra, digamos assim, a reforma agrária em Canudos. Adelson também, ele é um homem sociável, né, muito bem articulado nos movimentos populares que aqui existiram e no meio político também. Embora ele tenha concorrido em alguns pleitos, não tenha chegado lá, mas a participação na política, a participação dele na política em Canudos foi muito importante. E chegou até ocupar, exercer algumas pastas do município, né, como secretário do Meio Ambiente e acho, se não me engano, a Secretaria de Agricultura. Então, Adelson tem esse legado, né? Ou seja, temos esse legado aqui do trabalho de Adelson em Canudos. Para você, Adelson, eu desejo vida longa, ou seja, mais anos de vida, algumas décadas, né? Com saúde, saúde e perseverando nessa luta, deixando esse legado para as próximas gerações. Falar de Teresa, essa mulher incrível, leva um tempo, né? Preciso de um tempinho para falar um pouco dela. São tantas Teresas em uma só. Eu vejo Teresa assim, uma pessoa, uma mulher polivalente, guerreira, dona de casa, roceira, religiosa, uma mulher de luta. Então, uma pessoa dócil, mãe, avó, bisavó, triavó, irmã, esposa, amiga. É incrível, Teresa. São muitos adjetivos para falar sobre ela. Então, porque ela é uma pessoa assim, como já falei, né? De muitos adjetivos. Eu sei que eu, às vezes, quando passo assim perto da casa dela, eu tenho a satisfação de dar uma parada para cumprimentá-la,
porque Tereza é casa cheia, é incrível, é uma pessoa assim, impressionante. Sempre aquela fisionomia, aquela alegria, seja adulto, seja criança, seja qualquer pessoa. A recepção dela é adorável. Então, eu desejo para a Tereza, assim, longos anos, assim, muitas décadas, ou seja, mais algumas décadas, né, Tereza? Que chegue aos 100, né, e que eu esteja lá também para celebrar com saúde. E mais um tiquinho, né? Então, desejo essas Terezas, Tereza de Maurício, Tereza dos Ernestos, Tereza matriarca dos vermelhos, como diz a sua neta Lani. E eu, quando garota que passava férias na casa da minha avó, passava dias lá na casa da minha avó, na Umburana, a gente chamava de Terezona do Raso, né? Pela pessoa, pela fortaleza de Tereza, a gente chamava Terezona do Raso. Então, Tereza, mais décadas, repito, mais uma década de vida com saúde, que chegue lá ao centenário, né, e mais um tiquinho, né, para nos inspirar. Porque Tereza é uma mulher que nós, mulheres, devem servir assim, é um exemplo para nós mulheres, né, de todas as idades. Então, um grande abraço. É uma alegria poder falar desse mestre, né, José Adelso, que para mim sempre foi uma referência, né, quando a gente comenta, busca estudar as lutas pelas terras aqui em Canudos. Né? O Adelso ele esteve muito envolvido nos primeiros movimentos de fundo de pasto. Aqui ele era um articulador, né, junto com a paróquia, junto com as irmãs. E aí ele contribuiu muito para essa luta inicial dos fundos de pasto aqui em Canudos. E também ele esteve muito presente nas primeiras organizações comunitárias, né? Quando a gente fala de associativismo comunitário aqui no município, Adelso é uma referência, né? Inclusive na comunidade que ele faz parte, tem uma das primeiras associações do município, né? Que é a Associação da Torre. Então ele foi muito envolvido e continua ainda à disposição para contribuir nesses movimentos. Para quem chega de fora, né, para atuar em Canudos nas comunidades, Adelso também sempre esteve à disposição para contribuir, né, mostrar os caminhos. Né? Eu mesmo cheguei aqui em 2013, né, e a primeira pessoa que eu tive contato foi Adelso, porque conhecia muito, conhece muito o município, né? E aí abriu caminho para várias comunidades. Hoje a maioria das comunidades que eu atuo, né, teve a apresentação inicial de Adelso. Ele me apresentou os caminhos. Então é uma pessoa muito significativa para a gente, né, porque ele faz acontecer, contribuiu para que as organizações que temos hoje, né, e as lutas que temos hoje, elas se mantenham vivas, né, até os dias atuais. E também Adelso, para a gente, ele tem uma contribuição importante nas romarias. Né, ele foi o animador das romarias, né, ele contribuiu na organização, né, que tem esse papel significativo de resgatar a história, mas também trazer as realidades atuais, as lutas, né, as experiências das comunidades, e a Adelso foi muito presente. Né? Eu cheguei no IPMC em 2017, né, e a Adelso aqui já estava como sócio. Ele foi um dos primeiros sócios aqui do Instituto, né, por ter essa representatividade nas comunidades e nas lutas atuais. Então, é muito grandioso, né, a Feira da Agricultura Familiar, poder homenageá-lo, né, poder organizar esse espaço de homenagem a esse ser humano, né, de muito valor histórico, cultural e da luta atual de Canudos. E a partir dessa imagem a gente já traz, né, a relação de Dona Teresa com a história de Canudos, a história bíblica de Canudos. Então, Teresa é descendente conselheirista, né, a gente guarda aqui uma imagem do Instituto Popular Memorial de Canudos da sua mãe, né, que morou, viveu, conviveu com os sobreviventes, sendo descendentes, né, da Guerra de Canudos, na segunda Canudos. Então aqui está a dona Aquilina,
né, em Santo Olinda, a gente recebeu como doação da Fundação PRBG. Mas ainda falar de Dona Teresa é ter na imagem de Dona Teresa uma mãe acolhedora, né? A gente lembra quando iniciou o trabalho aqui com as Filhas do Sagrado Coração de Jesus, o Padre Tiago, né, primeiro pároco de Canudos, né, que a Teresa acolheu muito bem esse povo, né? Ela abriu também caminhos para um trabalho evangelizador aqui em Canudos, né? E em uma conversa com Dona Teresa, ela falava que o grupo que foi formado ali no início era o motor, era o combustível para a organização da comunidade. E que antes desse movimento das irmãs, né, antes da paróquia, não existia essa ideia de comunidade, trabalho coletivo. Então foi a partir desses primeiros momentos, das primeiras formações, que começou a despertar, né, a importância da organização comunitária. E Teresa fez parte de tudo isso, né, tanto na parte da organização, como na parte religiosa, participou de grupos bíblicos, das celebrações. Ela foi muito presente e tem muito interesse de continuar participando, né, das organizações, das celebrações, apesar das suas limitações. Então é uma guerreira, ela integra a história, o nascimento da comunidade de Angico, né, em todos esses movimentos que aconteceram, que nos antecederam. É uma figura ilustre que a gente tem muito respeito e carinho aqui em nosso município. Eu queria que a senhora, mais uma vez, falasse um pouco sobre a importância de um trabalhador rural. Às vezes nem sabe que ele existe, né? E ele é quem batalha dia a dia para levar a carne, para levar o feijão, para levar o milho, para o alimento na cidade. E muitas vezes são desvalorizados. Eu acho importante porque eles se reúnem assim para vender o que tem nas fazendas, né? Para se encontrar. Eu acho isso muito importante. Para se unirem também. Tem que fazer homenagem enquanto está vivo, porque depois que morre ele não tem mais importância nenhuma. Eu penso assim, né? E não tem mais importância, que eles não estão ouvindo. Eu acho que eu não mereço, né? Mas fico satisfeita, né? De pouco me fazer essa homenagem. Se fosse para fazer para mim, para eu ser uma delas.